Boa noite! Estamos mais uma semana com mais uma live, mais um tema de autoconhecimento para trazer aqui para a gente aprender, para a gente trocar. E é um momento muito especial, muito bacana que eu gosto de estar aqui todas as terças-feiras, 19 horas, com uma convidada ou sozinha para falar, para trazer um tema enriquecedor para a nossa vida. E hoje nós temos uma convidada que é a Mayara, ela é enfermeira, e nós falaremos sobre cuidado físico, autocuidado, saúde física e saúde mental. Como que a gente pode colocar, inserir esses autocuidados na nossa vida tão corrida? Tá muito bacana o nosso tema e vai ser maravilhoso a nossa live. E a Mayara já entrou, então bora convidar ela pra gente poder já começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Boa noite, boa noite! Pessoal entrando, minha mãe entrou, que maravilha! Então, bora lá, gente. Deixa eu mandar o convitinho. Pra Mai, daqui a pouquinho ela entra, a gente vai estar ao vivo para falar desse tema tão bacana. Aê! Ah, deu certo! Tudo bem, Má? Tudo bom, querida? Tudo jóia. E aí, como você tá? Tudo Tô bem. certinho nesse dia de hoje? Aham. Então, Tudo bem. vamos tratar de um assunto muito importante, cuidar dessa mulherada linda. Exato. Tô muito feliz de você estar aqui, ter aceitado o convite e trazer conhecimento, informações para que a gente possa cada vez mais virar chavinhas e ir melhorando a nossa vida. Justamente, é isso que a gente tem que buscar diariamente, né? Pra gente ter um pouco mais de paz, um pouco mais de sensação boa na vida. Exato. Viver com mais leveza, né, Mar? Com certeza. Saber Nossa. sobre o que é esse circuito, essa ansiedade que afeta a gente diariamente, né? Que nos deixa alerta para o que é necessário, mas que também se torna um transtorno e faz mal para o corpo e para a mente, né? A gente tem que saber até onde vai cada coisa e aonde intermediar para que aquilo não fique doentio, como a gente costuma achar e ver por aí, né? Exato. E ó, para começar, vamos começar se apresentando? Se apresenta pra Vamos. gente, para o pessoal conhecer você um pouquinho. Gente, eu sou a enfermeira, eu me chamo Mayara Caroline. Eu trabalho já na área tem algum tempo e eu procuro sempre buscar maneiras mais reais de tratar não só doenças, né, do corpo, mas também causas que a mente pode adoecer o corpo. Então, assim, a minha área é voltada para a área de saúde do trabalhador, e na área de saúde do trabalhador a gente trabalha com a NR1, que trabalha muito essa questão psicológica. A NR1 ela trabalha um pouco mais voltado para o ambiente do trabalho, mas nós somos e existimos além do trabalho. Nós temos casa, família, familiares, todo todo um esquema para que a gente exista. Então, não tem como deixar ela só lá dentro do ambiente de trabalho. Acaba que a gente tem que trabalhar com a pessoa como um todo. Então, a parte da enfermagem, ela é uma arte do cuidar. Ela cuida da pessoa por inteiro, independente do que for. E a enfermagem é uma coisa que eu amo, que eu adoro demais de paixão. Foi uma coisa que eu escolhi para mim, para minha vida e para os meus familiares também. Então, é uma coisa que eu procuro sempre estar mantendo vivo dentro de mim, dentro da minha família, para que eles fiquem bem. E é isso que hoje eu pretendo que vocês, que estão nos assistindo, também sintam, né? A tranquilidade de saber cientificamente o que está acontecendo, o que é essa ansiedade, quando ela deixa de ser normal e passa a ser um transtorno, né? Então, é muito interessante isso. Exato. E bora lá então. Eu quero começar com uma pergunta aqui pro pessoal, que é o seguinte: quantas vezes a gente já disse que vai cuidar de si,
E a gente fala, ah, eu vou cuidar de mim quando eu tiver tempo. Eu vou cuidar de mim quando eu terminar aquele curso. Eu vou cuidar de mim quando a criança fizer 1 ano. E quando que chega esse tempo? Na verdade, o tempo só vai passando. Esse tempo vai passando, ele nunca chega, e quando a gente se deu conta, a gente não cuidou da gente, a gente não se olhou, a gente não fez nada pela gente. Então, é um mito a gente achar que a gente precisa de muito tempo, de um tempo ideal, de um tempo necessário para a gente realizar um autocuidado. E hoje em dia a gente tem que pensar que o autocuidado, ele não é luxo, ele não é egoísmo e ele não demanda tanto tempo. Lógico, se você quiser passar a tarde no spa, é uma maravilha, é um autocuidado, né? Além de ser físico, é mental também. Mas você não precisa ter a ideia que isso é um autocuidado. O autocuidado, a gente vai trazer aqui exemplos, pode ser simples, pequenos e rápidos para a gente usar no nosso dia a dia. E tentar colocar na nossa cabecinha mesmo que autocuidado não é luxo e não é egoísmo. Então não é egoísmo a gente parar 5 minutinhos do nosso dia e fazer algo pela gente. Porque quando a gente se cuida, eu sempre falo isso, a gente cuida melhor de quem a gente ama. Então é importante. Todo dia dá? Não dá. Então faz um dia sim, um dia não. Mas é importante que a gente crie hábitos, rotinas para inserir um autocuidado, ou físico, ou mental, ou emocional, mesclando todos para que a gente possa estar bem para cuidar de quem a gente ama. Quer complementar? Isso complementa muito a questão de que quando você não consegue ter esse tempo para si, você acaba gerando uma ansiedade. E isso vai te adoecendo, porque você acaba percebendo que aquele tempo que você poderia dar para si, que poderia não gerar gatilhos, que poderia não te levar a ter sintomas físicos da ansiedade, esse tempo não existe, você acaba começando a sentir, né, esse circuito que na ciência a gente chama de circuito da ansiedade. E a gente precisa hoje saber lidar com ele, porque infelizmente, a gente acaba tendo ansiedade com os boletos, a gente acaba tendo ansiedade com aquele e-mail que não chega, com aquele telefonema que a gente espera, com aquela, né, com tudo, com o que a gente espera do outro, que não vem. Então, isso tudo vai gerando uma ansiedade na gente, né? E é interessante, você começou com uma pergunta, eu também tenho uma, né? Eu tenho uma pergunta bem legal. Será que as pessoas sabem o que a ansiedade causa fisicamente? Porque muitas das vezes você para e pensa assim, mas o que é ansiedade, né? A ansiedade, ela só é patológica, né? Só é quando é doença? E na verdade, não, né? Todos nós temos essa ansiedade, e a ansiedade é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo, né? Ela é uma reação física, uma reação mental, né? Que ela existe para nos proteger de quê? De coisas perigosas que possam vir a acontecer. E ela passa a ser um transtorno e um problema quando ela deixa de ser uma defesa natural, quando ela passa a ser algo doentio, né? Então, hoje eu vejo que muitas pessoas não sabem quais sintomas realmente têm essa ansiedade. E o pior, quando alguém sabe, diz que é frescura. Quando o outro não sabe, diz que é frescura. E na verdade não é frescura. Todos nós temos ansiedade. É um aniversário, é um encontro, estar aqui. Então, isso gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa, uma ansiedade natural. Não é nada que vá nos adoecer. E quando a gente acaba percebendo que isso vai ultrapassar esse limite, aí sim, e se torna preocupante, né? Exato. Nossa, você falando agora, veio tanta coisa assim na minha mente, porque assim, na Louise, né, no método, a gente fala muito disso também, sabe? Das emoções tanto positivas, que são maravilhosas, e das negativas também, o medo, a ansiedade, a raiva. E assim, gente, é preciso sentir, é preciso colocar para fora. E nem sempre a ansiedade, o medo, a raiva é ruim.
Ela se torna ruim quando ela começa a afetar a nossa vida. Mas um friozinho na barriga, um medo, porque o medo é o quê? É um alerta, né? É o seu corpo querendo te proteger de alguma coisa que talvez você nunca tenha feito. Então, a raiva pode ser vir de um momento que você teve ali uma discussão, alguma coisa nesse sentido. Mas ela faz parte, é importante você sentir, entender, processar aqui mentalmente e emocionalmente e depois, ó, descartar. Porque emoções não sentidas, elas causam problema no nosso, no nosso corpo, né? Que são as doenças que 80, 90% das doenças, elas são de causas emocionais. Então, a gente tem que tomar um cuidado com as nossas emoções. Então, sinta, chora, né? De uma maneira saudável, que não vai machucar ninguém, nem você. Mas é importante sentir. E isso que você falou, né, desse autocuidado que a gente tanto espera, lembrei de uma conhecida. Ela falou assim, isso há 2 anos atrás. Eu vou colocar minha filha tinha 2 aninhos, a filhinha da... Minha filhinha vai pra escola e eu vou voltar pro yoga e eu vou fazer não sei o quê. Não aconteceu nada. Porque aí vem a rotina, aí a criança fica doente, aí você tem que parar suas coisas. Então, assim, não joga pro futuro. Tenta encaixar agora, mesmo que seja pouquinho. Porque... às vezes a gente fica querendo tanta coisa grandiosa, numa expectativa tão assim, e a gente tem que fazer um pouquinho que dá para que a gente chegue lá, porque senão não vai chegar. E é importante a gente fazer. É aquela sementinha plantada diariamente que lá na frente vai te render bons frutos, né? Então é exatamente isso. Exatamente. Quer complementar, Má, com alguma coisa? Eu quero trazer aqui sintomas que parecem ou ter outra causa, mas que também podem ser ansiedade. Então, aquele suor frio, aquela extremidade fria, aquele tremor, aquele cansaço que não passa, coisas corriqueiras que a gente acaba deixando passar no dia a dia, como urinar demais durante o dia, ou ter uma coceira que não sabe de onde vem. Aquela respiração curta, não consigo mais fazer uma respiração profunda, parar, respirar profundamente, não consegue. Então, tudo isso são sinais e sintomas de que algo está acontecendo de errado e que está passando despercebido. E pela aceleração do dia, pela aquela correria, aquela coisa toda, você acaba não percebendo que é ansiedade. Então, a náusea, a constipação, a diarreia, o ato de apertar a mandíbula, o bruxismo, tudo isso está interligado, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, se o nosso corpo, ele manda sinais constantes para nossa mente. E a nossa mente responde através de sinais no nosso corpo. Então, assim, eles estão super interligados. Hoje a ciência ela já sabe que o nosso cérebro é o nosso segundo, né, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, assim, se a gente não irrigar lá bem, o que vai alimentar o primeiro cérebro, não é? Então, assim, tudo isso está interligado, a nossa mente, o nosso corpo, e a gente precisa saber como lidar e até onde vai esses sinais e sintomas de uma forma saudável. Quando ela deixa de ser saudável, aí começa a aparecer como doença. E aí se torna muito perigoso mesmo. Exatamente. Por isso que entra os autocuidado diário. Mesmo nessa rotina corrida que a gente tem, né? Porque a nossa mentalidade hoje está como? Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que comprar comida para o cachorro, depois eu tenho que pegar as crianças na escola, eu tenho que levar em tal lugar, depois à noite eu tenho que mandar aquele e-mail ainda que ficou faltando para a reunião de amanhã. Então, a sua mente, ela não descansa, ela está o tempo todo pensando no que você tem que fazer. Por isso que é tão importante a gente inserir esse autocuidado diariamente, para que a gente consiga descansar a nossa mente e o nosso corpo relaxar também. Porque nesse nível de estresse e ansiedade, o corpo fica tenso. Verdade. E aí vai chegar um momento que o corpo vai o quê? Adoecer. Que foi o que a Má falou, vai dar uma diarreia, vai dar uma dor não sei o quê. Por quê? Porque o corpo entra em estado de alerta. Então a gente precisa
É Pode falar, justamente, Má. é justamente isso. O nosso corpo entende que estamos em constante perigo. E por isso Exato. ele fica ali mandando esses sinais. Ele não consegue mais entrar naquele, fazer um reset ou desligar ali momentaneamente. Ele fica o tempo inteiro achando que você está em perigo. Então, esses Exato. pequenos cuidados que nem você mencionou, eles fazem total diferença. Porque nessa correria você esquece de tomar água, você esquece de ir no banheiro, E é tão você simples, deixa de né? se alimentar bem. É, São coisas simples que a exatamente. gente deixa de fazer. Até passar um protetor solar. Você Uhum. esquece. São coisas assim que vão acontecendo diariamente por muito tempo. E você vai deixando passar. E aquilo você acha que vai conseguir um tempo para fazer. E o corpo não entende dessa forma. O, É, o corpo vai se manter em alerta. E aí a sim. gente acaba, comi alguma coisa, não me fez bem. Por isso que eu estou sentindo isso. Eu estou indo muitas vezes no banheiro, deve ser alguma coisa, eu passei o dia com a calça comprida, é isso. Era muita É, roupa apertada. E não, é a correria, é a ansiedade que está te gerando esses sinais e sintomas e você está deixando passar. Isso está passando despercebido. E aí, exatamente. muitas das vezes, a parte final é medicamentosa. Porque todas essas reações, elas são químicas e acontecem no nosso cérebro. Então, a gente tem Aham. uma coisa que a gente faz muito bem para o nosso corpo, que é o cortisol e a adrenalina, mas que de forma desenfreada, como que é o que acontece na ansiedade, eles nos fazem muito mal. Nos deixam inflamadas, com doenças crônicas, e fora outras coisas que vão acontecendo no nosso corpo, que vão deixando ele cada vez mais enfraquecido, né? O estresse, né? A falta de dormir, a falta do sono. Não é só dormir 8 horas, é ter uma higiene do sono, né? É saber quando desligar, por que não ficar no ambiente muito claro, qual o problema que aquilo vai fazer, e entra justamente nesse autocuidado diário, que se a gente começar hoje como uma formiguinha, né, lá na frente a gente vai colher bons frutos, a gente vai conseguir passar por isso de uma forma mais leve. E a gente Exato. começa a perceber também no outro, o que o outro está precisando. Porque você acaba se enxergando, eu era igual, eu não percebia. Com Sim. pequenas mudanças você vai, poxa, eu já mudei. Olha que legal, hoje eu já consigo dormir melhor, né? É. Olha só, não tenho mais aquela quantidade infinita de ir no banheiro urinar, já melhorei. Aquela coceira que eu sentia melhorou. Então, hoje é sabido que todas essas doenças emocionais, elas têm um poder muito grande da mente. E a gente tem que tomar cuidado. Se não tomar cuidado, a gente acaba entrando num estado muito difícil de sair. Muito difícil. Exato. E aí, pegando esse gancho, né, pra gente inserir, porque a gente já começou a live falando que dos mitos do autocuidado, né, que não é preciso ter muito dinheiro, que você não precisa de ter um tempo todo igual aquelas atrizes globais que passam horas e horas, né? Sim, a gente pode fazer no nosso dia a dia e deve ser leve. Pode ser barato e rápido, né? E aí, quero trazer aqui alguns autocuidado mental e emocional que a gente pode inserir na nossa rotina e depois a Má fala um pouquinho mais do lado de saúde do físico. Então, assim, começando, gente, como? Tenha bons pensamentos. Se a gente começar a ter bons pensamentos e sair da reclamação, já vai super ajudar. Focar nas suas qualidades, focar nos seus pontos fortes, também das pessoas que estão ao seu redor, isso também faz muita diferença. Começar a regular as suas emoções, que a gente fala, né? Inteligência emocional. Como é que você está se sentindo? Tô bravo, tô nervoso, tô alegre, tô feliz, né? E quando você tiver com emoções negativas, também não descontar nas outras pessoas e também não se descontar. Vai tomar um ar, vai beber um copo d'água. As respirações elas ajudam muito, né? Então, puxa o ar e solta, puxa o ar e solta, né? A gente faz muito isso quando a gente está
educando as crianças, porque realmente o sangue sobe, a gente tem que mudar o tom de voz também, tem que falar firme, tem que ser gentil, mas também tem que ser firme. Então, a respiração, ela ajuda muito a baixar o nível de cortisol, acalma o coração, você começa a ter mais foco, mais clareza, é muito importante. Tentar fazer boas escolhas diariamente. O que você vai escolher para o seu corpo? Que filme que você vai escolher para assistir à noite, para você relaxar? Vai ser um filme de terror ou vai ser um filme de comédia? Então, fazer pequenas escolhas que a gente consegue mudar a nossa mentalidade. E outra coisa que eu queria trazer também, falar com a gente com amor. Às vezes, muitas pessoas, a maioria das pessoas, fica na autocrítica. Ah, porque eu não consigo, porque eu não sou boa o suficiente, que eu fiz tudo errado, que eu sou uma péssima mãe, hoje no serviço deu tudo caca. Não! Se trata com carinho, eu tô melhorando cada dia, eu tô evoluindo, eu tô num processo. Entendeu? Então, trazer essas palavras de autoafirmação e de amorosas faz toda a diferença também, como a gente pensa aqui, como a gente vai mudando devagarinho. E é engraçado, porque quando a gente começa a mudar com a gente muda com os outros também. Então é outro ponto aí positivo. E também respeitar os nossos limites. Até onde você consegue? Até onde que você dá? Até onde você aguenta, né? Um exercício físico, até onde você aguenta ficar naquele trabalho, às vezes, que não tá valendo a pena. Até onde você aguenta ficar naquele relacionamento que você tá vendo que não tem futuro, mas que você insiste em ficar. Então, são atitudes que você pode fazer, pensar, refletir e começar a colocar em práticas diariamente, né? Então, aqui eu trouxe, esses são os cuidados que a gente pode ter e agora eu vou falar um pouquinho das práticas, né? Então, quais são as práticas que a gente pode fazer para que isso aconteça? Primeiro, consciência, ter consciência. Então, assim, tô num relacionamento que não tá muito bom, então já começa a pensar, o que você pode fazer para melhorar? Isso depende de você, depende da outra pessoa, vai fazer uma terapia de casal, vale a pena, né? O que vocês estão precisando mudar? Outra coisa, tô muito ansiosa, muito nervosa, o que eu posso fazer? Meditação, para 5 minutos, fecha o olho, deixa os pensamentos virem e irem, super ajuda a focar. Dá trabalho? Dá, mas se você quer mudança, você tem que fazer. Né? Nada entra assim, já mudei. Não, o autoconhecimento, ele é um processo, é treino, 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 treino. O bom é que quanto mais a gente treina, mais bom a gente fica, né? E mais a nossa vida melhora. E outra coisa também, atenção plena. Então para assim, ó, tá almoçando? Não mexe no celular, não. Curte ali o momento com a família, tá sozinho? Nossa! Curte você, curte a sua presença, pensa nos seus projetos, nos seus sonhos, entendeu? Então, todas, assim, a meditação, a respiração, a atenção plena vai ajudar você. Música também com uma energia elevada, nada aquelas músicas que te coloca para baixo, depressiva, não. Coloca uma música, você já muda a vibe, você já muda a energia. Uma caminhada sem tela, porque hoje em dia o pessoal põe a fone e o celular aqui. Não. Vai olhando, vai observando, né? Se você tiver a oportunidade de caminhar num parque, maravilha. Tudo isso ajuda, tudo isso é simples e você gasta 5, 10 minutinhos diariamente para fazer. E muda. Só que a gente precisa estar consciente. Hoje não deu? Tenta aplicar amanhã. Amanhã deu, tenta aplicar depois. É treino, é super treino. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, melhor a nossa vida muda. Pra melhor, né? Mar, quer falar um pouquinho fisicamente? Quer complementar o que eu falei? Eu acho que complementar com uma frase bem legal. Você acabou de falar aí que não é da noite pro dia, não é quando acontece rápido. Eu vejo, às vezes, as pessoas dizem assim, eu vou cortar o cabelo, vou pintar. Um dia ela tá loira, no outro ela tá ruiva, achando que essa é a mudança necessária. Até melhora a autoestima dela, mas se ela não der continuidade com outros passos, aquilo ali ela vai ficar mudando de cor de cabelo todo mês e nada vai para frente. Né? Então, além de mudar a cor do cabelo, dar uma repaginada, é muito interessante que ela também comece a ter outros hábitos, né? Principalmente esses que você falou, porque vai complementar
que eu vou falar agora. O que eu vou dar introdução de como começar essa mudança dentro de casa, muitas das vezes é dentro de casa, que Sim. ajuda e complementa você raciocinar melhor e entender o que está acontecendo. Vou começar pela hidratação. 75% do nosso cérebro funciona com água. Então, se a gente não toma água, ele não funciona bem. Então, a gente não consegue tomar decisões corretas, a gente não consegue agir corretamente com relação às nossas respostas, a gente não consegue trabalhar bem, a gente não consegue com que o nosso intestino funcione bem. Então, assim, é de suma importância que a gente tome água. Não é chá, não é energético, que hoje o energético muita gente está trocando por água, mas não é para trocar. Não é chá, não é energético, não é refrigerante, é água. Exato. Então, tem sim que tomar bastante água, no mínimo 2 litros por dia. Uma outra coisa que eu vou falar que é de suma importância é a alimentação. Às vezes a gente acaba comendo mal na correria do dia a dia. Mas aí entra uma coisa bem legal de ser falada. Se a gente come mal, as nossas vitaminas caem. E aí entra novamente uma coisa bem essencial, que é a nossa vitamina B12, que é a nossa vitamina B6, que são ótimas também para o funcionamento do nosso cérebro. Então, às vezes, aquele cansaço, ele pode sim estar relacionado a uma anemia, ele pode também estar relacionado à ansiedade, pode estar relacionado a uma alimentação. Então, por que não investir na sua alimentação? Complementando isso, eu digo, por que não ir à nutricionista? Sim. Não é? Lá você vai ter um total embasamento, né, de como começar, de como continuar, como melhorar a alimentação da sua casa inteira. Às vezes não é tão simples assim como a gente acha, que é só comer salada todo dia, né? Então, não, a partir de hoje eu vou mudar radicalmente. Não, não é assim. Então é bom ter esse embasamento, né, científico que ela pode passar. O que eu devo comer, quando eu devo comer, qual a melhor comida para me alimentar à noite, até que horas eu posso me alimentar, será que eu já não tenho alguma doença de base, eu não sei. Então, assim, às vezes tem aquela questão da intolerância à lactose, ou então aquelas pessoas que já são celíacas e não sabem, né? Tudo isso acaba gerando esse desconforto, que se a pessoa não for atrás de descobrir, não vai descobrir nunca. E continua sendo um autocuidado diário. Ô, Má, deixa eu só te complementar aqui. Eu atendi uma menina e ela veio trabalhar essas questões de amor próprio dela e tal. E aí, bem no comecinho, assim, né, eu falei pra ela, procura um médico, faz uns exames, né, pra saber como é que tá o seu ferro, sua ferritina, suas vitaminas, sabe? E não é que tava tudo baixo? Olha aí. E aí ela teve que até tomar ferro na veia para poder dar aquele up, sabe? E depois disso aí ela já foi procurar um nutricionista, já começou uma academia, e nesse processo que eu atendi ela emagreceu. Ela só usava roupa preta, porque ela não gostava muito. Teve um dia que ela foi trabalhar e vestiu uma saia verde longa, e ela me mandou uma fotinha, olha, hoje eu vim com uma roupa mais colorida. Então, olha só como pequenos hábitos, né, pequenas atitudes que ela foi colocando diariamente na rotina dela, levou para onde? Para onde ela realmente queria. Se amar, se olhar no espelho, gostar do que via, vestir uma roupa colorida. Então, esses hábitos que a gente está falando aqui, eles são simples? Eles são, mas eles funcionam. A Aloíse sempre falava isso, o simples que funciona. A gente precisa o quê? Praticar. Isso mesmo. Praticar bastante. E uma das coisas também que eu acho que é super importante que você tocou no assunto é a relação do gatilho, né? Muitas das vezes a gente acaba demorando para identificar o que é o gatilho. Por que a gente chega a esse nível tão alto e a gente não consegue parar, frear, respirar e pensar, né? Então é interessante saber identificar esse gatilho. Onde é o meu gatilho? Onde está o meu gatilho, né? Até que ponto eu consigo suportar tal situação e aquilo não se tornar um problema na minha vida. Então, também é uma coisa interessante, um autocuidado diário, né? Se é o trânsito, se é um familiar, se é uma situação que você passa, que nem você acabou de falar com relação ao trabalho, né? Muitas das vezes você acaba suportando coisas no trabalho que estão te adoecendo.
né? É Sim. comum perceber isso dentro do ambiente de trabalho, né? Que aquela situação te adoece, tu não vê a hora de sair daquele lugar, tu não vê a hora da frota, né, do ônibus te passar, te pegar, da rota ali, te pegar para levar para casa, porque você não aguenta mais aquilo, né? É. Imagina a carga de cortisol que você tem que carregar durante o dia inteiro, porque você está suportando aquilo, você não aguenta viver aquilo. Então, em Nossa. algum momento você vai sentir uma palpitação, em algum momento você vai sentir um suor frio, você vai se sentir mal, né? Uhum. Isso vai se tornar um gatilho cada vez maior de ser enfrentado e uma decisão precisará ser tomada, né? Então, o que eu posso falar hoje desse autocuidado que a gente deve começar é aquele copo com água ao acordar, um copo com Uhum. água antes de ir ao banheiro, um copo com Exato. água depois da refeição, né? Uma hidratação básica. Vou sair de casa, não sei se tem água no lugar, vou levar de casa uma garrafinha, né? Ah, é uma Exato. higiene do sono. Que horas eu durmo, que horas eu acordo? Começar a fazer perguntas inteligentes durante o dia, onde eu posso melhorar, né? Será que não está Uhum. muito claro? Será que essa luz não está prejudicando? Por que não mudar, né? Eu acho que é sempre interessante a gente fazer essa pergunta. Por que não mudar? Será que realmente eu não mudar está me fazendo bem? Será que não é melhor que eu mude, né? Que eu tome uma outra atitude? E aí acontece que nem você acabou de falar, com a moça que decidiu mudar, usou a saia verde, começou a se deslumbrar, começou a se ver diferente, começou a se Sim. achar diferente. E é isso que a gente tenta passar para que as pessoas se sintam bem. Né? A Heloísa, ela está super certa. São pequenas coisas diariamente que vão fazer coisas grandes lá na frente. E isso aí é de suma importância mesmo. Uma coisa interessante que eu sempre falo voltado nessa área da alimentação é uma alimentação consciente, né? Não é Sim. porque é sábado e domingo que eu vou enfiar o pé na jaca, vou comer de tudo, vou beber até. Não. Então tem que ser consciente do que está fazendo, exatamente como você falou. São ações É. conscientes, né? Aquele pouquinho de cada dia, não é que eu não vou fazer, mas eu vou fazer de forma consciente. Eu acho que isso é fundamental. Tudo que você vai fazer no autocuidado, naquele movimento diário, tem que ser um ato consciente. Porque se for um ato consciente, você consegue dar continuidade com uma maior facilidade. Você entende por que você está fazendo aquilo. Né? Eu estou Exato. fazendo isso porque é melhor para mim, porque é melhor para minha família, né? Porque é melhor no meu ambiente de trabalho eu começar a saber dizer não, né? Eu É. não sou permissiva para tudo. E assim sucessivamente. E assim, Má, foi bem legal você ter falado isso, porque assim, às vezes a gente tem até consciência que aquilo, por exemplo, do docinho do final de semana. Ai, você cuidou bem a semana e docinho do final de semana você falhou, e aí você fala, ai, tô falhando. Aí chega no. Ah, mas eu falhei ontem, falhei no sábado, vou falhar no domingo. E aí começa a voltar aquilo tudo de novo, né? Então, assim, esse estar consciente e tomar a decisão e tomar uma. Como é que eu posso falar assim? Um cuidado com você faz você não cair nisso. E quando você cair, você consegue voltar rápido. Vou te falar por mim. Eu tô num propósito esse mês de junho de ficar sem doce. Sem docinho, né? Balinha, brigadeiro, pudim, essas coisas. E aí no sábado, a gente foi numa festinha junina e eu comi uma paçoquinha. Na verdade, comi umas 3 paçoquinhas. Só que aí no domingo, eu falei, não, tô firme. Eu falei, mas eu não vou falhar hoje. E aí fiquei firme. Só que muitas vezes eu já falhei também. Então, assim, é a gente tomar consciência e tomar a decisão. Eu não vou. Porque a vontade vem, você vai ficar com vontade, o ambiente tem. No domingo tinha bolo de aniversário, mas eu falei, não, é o meu propósito, vou ficar firme. E quando falhar, não fica triste, não. Tenta voltar o mais rápido, porque senão aquele sentimento de culpa também começa a corroer, a gente não faz bem. Então, falhou, bora pro próximo. E Isso assim mesmo. a gente vai até a gente chegar. Eu digo assim: todos nós estamos aqui buscando a nossa melhor versão. Física, mentalmente, espiritualmente, a gente está, todo mundo, cada um em um nível. Então a gente está buscando. Então, vamos, um passinho de cada vez. Caiu, vai 3 para frente. Caiu, vai 2 para frente. E assim a gente vai até onde a gente quer realmente chegar.
e a gente vai chegar, se a gente não parar. Então a gente precisa dessa constância. Consciência e constância. Consciência e constância para fazer acontecer. Isso que você falou complementa essa questão da ansiedade, porque na ansiedade o corpo, a mente, né, ela avisa o corpo que está acontecendo alguma coisa. E nós podemos, com técnicas, né, como a respiração diafragmática que você falou, a higiene postural, né, são os pilares do corpo, que é essa questão da alimentação, do gatilho, da hidratação e do sono, a gente pode remodular isso e mostrar para nossa mente que aquilo não, né, justamente, você não precisa viver nesse perigo constante, nesse alerta constante. É exatamente a ideia do docinho. No sábado eu comi, mas no domingo eu já mandei a informação para o meu corpo, não vou comer de novo. O corpo entende e manda de volta. Tá bom, cérebro, já entendi, você não vai comer o doce. E assim a gente vai, todo santo dia, remodelando, para que a gente consiga entrar novamente ao que eu chamo, né, e a literatura também chama de ansiedade fisiológica, aquela que é normal. O que a gente sente. A primeira vez que vai andar na bicicleta, quando vai viajar para um lugar novo, quando você vai conhecer uma pessoa nova, isso é normal. Esse é o padrão que a gente tem que restaurar, né? E essas atitudes são essenciais para que a gente consiga restaurar essa fisiologia, né, no nosso corpo, que todos nós temos. Sim. Todos somos ansiosos, todos nós temos os nossos picos, e é bom, é muito bom que a gente tenha, né, e que a gente consiga cada vez mais trazer as pessoas para esse normal, né, e mostrar que é sim possível, né, nós somos pessoas reais, nós não somos esses influenciadores na internet que vive às vezes numa fantasia. Muitas das vezes os que mostram a realidade são até detonados, porque estão mostrando uma realidade. E hoje a internet, ela meio que manipula muito o que a gente acaba vivenciando, mas que a gente cada vez mais tem de trazer as pessoas para o normal, para o fisiológico, né? Para que aconteça esses pilares do corpo, para que você, com as suas palavras, consiga mostrar os pilares da mente, né? Onde a gente precisa melhorar diariamente, onde a gente precisa tocar, sabe? Quando você precisa daquele momento, que nem você começou a live perguntando, né? É caro, né? Mas às vezes é uma coisa que te faz tão bem, é fazer uma unha, é uma sobrancelha, sabe? Nem todo mundo pode passar uma tarde no spa, mas não precisa ser um spa, né? Basta o silêncio da sua casa, né? Um caminhar no parque. Coisas simples que acabam te trazendo para o teu eu natural e que vai te fazer muito bem. Exato. A gente tem que usar essa criatividade nossa de o que fazer, o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade e jamais se comparar com o outro. Às vezes você pode ter uma amiga que vai toda semana na manicure, mas talvez você possa se organizar e fazer sua unha também toda semana. Isso. Então a gente tem que pensar assim, a minha vida, a minha organização, a minha situação financeira, a minha rotina. E aí moldar o seu autocuidado na sua rotina. O que dá para você fazer, o que é possível você fazer hoje. Porque como a nossa rotina não é cíclica, né? Tem os imprevistos, às vezes a gente muda, não tem jeito. Mas o que dá para fazer? E é o que você falou, Má, se perguntar. O que eu posso fazer hoje por mim? O que eu posso melhorar hoje? Então faz isso. Porque às vezes o que eu posso fazer hoje é dormir um pouquinho mais cedo. E já vai valer a pena. Já vai ajudar. Né? O que eu posso fazer hoje por mim de domingo à tarde? Nossa, vou dar uma volta no parque. Então se pergunte o que você pode fazer para melhorar a sua saúde física, para melhorar a sua saúde mental. E vá cuidar de você. Porque quando você está bem, as pessoas que estão ao seu redor também estarão bem. Estarão felizes. Isso é muito verdade. Quando você está bem, todos ao seu redor ficam bem também. Você acaba se transformando num ponto de luz e ilumina todos ao seu redor. Acaba que as pessoas vão te perguntar o que está acontecendo, onde você mudou, como você fez, e você vai contagiando e vai passando o que é bom para os outros. Isso é muito importante, muito importante. Uma coisa que você falou aí foi a questão da música, né? Procura ouvir músicas acima de 420 Hz. Todas são músicas que vão te colocar para cima, que vão te deixar feliz, que vão te... Não que você não possa ter o seu momento
de reflexão, mas que você saia dele com uma maior facilidade, que você possa, né? Ah, eu tô ouvindo essa música, já tá me deixando para baixo, vamos ouvir outra. Vamos colocar uma Exato. outra vibe, entrar num outro momento, para que isso me deixe mais animada, né? Eu acho super importante, eu tenho esse meu momento. Às vezes eu Aham. tô aqui, vou botar uma música, e vai, eu Aham. acabo escutando, e quando eu vejo, já tô alegre, tô feliz, tô para frente, acabo chamando os filhos para dançar Sim, junto, e aí fica uma alegria só. Mas também tem exato. aqueles momentos que não dá. Sim. O filme é muito interessante, a questão do filme, porque Uhum. geralmente é onde hoje os jovens ficam, né, na frente da televisão assistindo filmes, e sempre filmes alegres, filmes de comédia que vão te deixar para cima, que vão te levar a ter uma reflexão sobre a vida. Eu acho muito importante filmes Sim, assim, também. porque a gente, através do filme, consegue identificar pontos. Eu preciso melhorar nisso aqui. Interessante a fala disso. E aí a gente vai, acaba somando, Uhum. somatiza, né? E ao somatizar, isso aí vai te levar a melhorar, ver melhor, a, sabe? Assim, Elô, também eu acho que é muito interessante falar de um bloqueio, saber filtrar. Às vezes no nosso meio a gente tem pessoas bem negativas, sabe? Porque aí mesmo você sendo um ponto de luz, você naquela ali você não consegue, né, Exato. iluminar de jeito nenhum. E se proteger, saber se proteger, né? Diariamente, às vezes, é um ambiente de trabalho, às vezes é uma pessoa que você realmente não tem como, você tem que conviver com ela. E É, saber que aquilo pode ser um gatilho, né? Estar em é. contato com essa pessoa pode ser um gatilho. E lembrar Hum, dos pilares do corpo. Os pilares do corpo é o gatilho, a alimentação, o sono e a hidratação. Quatro uhum. pilares importantíssimos, para que você não se sobrecarregue, né? E é Sim. dar continuidade. Exato. Agora, galera, é colocar em prática, né? É, A gente vê que falamos da base aí da enfermagem, uma linguagem mais científica, mas de uma maneira clara que todo mundo entendeu. Eu trouxe aqui uns aspectos mais emocionais e mentais. E é treino, 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 treino. Então, para fechar aqui a nossa live, queria deixar, né, uma mensagem que a gente já falou aqui durante ela todinha. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. É um ato de amor para você e para quem você ama. Então, se cuidem, se organizem aí. 10 minutinhos, 20 minutinhos, o que dá para fazer é importante, você vai se sentir cuidada, vai se sentir valorizada, e isso faz toda a diferença nas nossas relações em casa, no nosso trabalho, com os nossos familiares, principalmente com as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, quem mora ali com você. Então, se cuidem, meninas. Quer deixar uma mensagem, Má, para as meninas, para as mulheres, para quem for ver também, para os homens? eu quero sim, eu quero falar que a ansiedade é algo normal, gente. Muitas das vezes a gente acaba ouvindo a palavra ansiedade atrelando a doença. Não, todos nós temos essa ansiedade fisiológica. É importante Aham. que a gente traga ela para a nossa realidade do dia a dia e que ela não vire realmente o transtorno. Então, qualquer sinal, sintoma que você sinta que fugiu do padrão normal, você procure ajuda. Não fique ali achando que vai passar, é só hoje, esse hoje se tornou 10, 15, 20 dias consecutivos. Então, assim, Uhum. não é normal, né? Uhum. Entender que não é normal a diarreia, a constipação, não é normal ir ao banheiro muitas vezes, não é normal dormir mal. Então, assim, são pequenas atitudes do dia a dia que podem fazer diferença. Entender o que o corpo da gente está pedindo, porque o corpo e a mente da gente, eles são um só. Um manda informação para o outro constantemente. E se a gente não Exato. souber identificar isso, vira doença. Eu vou colocar lá na página uma respiração diafragmática, que ela é chamada de respiração para ansiedade, que justamente Aham. ajuda a dar essa aliviada, super básica técnica, mas ela faz um relaxamento no músculo, no nosso músculo diafragma, e a gente Uhum. consegue enviar uma mensagem automática para o cérebro de que a gente não está correndo perigo, que é para ele Certo. desacelerar. Então, eu vou colocar lá na página, peço que Tá. vocês é, possam ver lá, acompanhar. Eu sempre estou Uhum. postando alguma coisa voltado a essa parte psicossocial e emocional, porque eu acho que é muito importante. Nós não somos só ambiente do trabalho, assim como nós não somos só ambiente de casa. Somos um todo e a gente precisa estar bem em todo lugar.
E é isso. Ai, Te agradeço pelo convite, espero participar mais vezes, falar de outros assuntos que a gente possa trazer e poder conversar e passar mais saúde e bem-estar para a população, para as mulheres, para elas poderem levar para dentro da casa delas, os homens também poder levar para o ambiente familiar e passar saúde aí para esse povo. Exato. Ô, Má, e se o pessoal quiser saber mais do seu trabalho, como que funciona, como eles te encontram, como que eles fazem? Olha, pode falar comigo no meu direct, né, pela página lá do Enfermagem, Saúde e Bem-Estar. Lá também tem um post fixado com o meu telefone e eu estou à disposição de todo mundo, né? Quem que precisar falar comigo sobre esse assunto ou sobre outros assuntos relacionados à saúde da mulher, à saúde do homem, né? Ou quiser aprofundar mais um pouco, quiser saber, eu estou me sentindo assim, será que qual profissional eu devo seguir? Eu devo ir no clínico? Você acha que eu devo ir no ginecologista? Porque muitas das vezes a mulher acaba confundindo uma coisa com a outra, mas o ginecologista é o nosso clínico geral. Para o homem já é um pouco mais diferente. Então, assim, são particularidades que eu acho interessante, às vezes, a gente acabar passando, né? Assim como tem o pediatra na infância, tem também na fase adulta as suas diferenças, né? E aí eu acho interessante também, se quiserem me procurar lá, estou à disposição para tirar dúvidas, para acompanhar, para fazer passar alguma informação, quiser também que eu vá apresentar em algum lugar também, estou à disposição. E é isso. Maravilha, Má, muito obrigada. O pessoal também que quiser passar em terapia com o método da Louise Hay, entra lá no link também da minha bio e a gente conversa, começa esse processo de autoconhecimento que transforma as nossas vidas. E tem os projetos, por enquanto ainda a gente não está com data para nada, mas sempre que tiver eu trago aqui também para vocês ficarem sabendo. Um beijo, Má. Muito obrigada por todo mundo que estava aqui, que participou, que deu vários corações. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. E, ó, o espelho segue aqui, hein? A dica do espelho. Ai, que maravilha. Ele é um transformador, né, Má? Muito. A gente vai marcar uma live, aí você conta um pouquinho mais essa parte também, para o pessoal ficar sabendo como é que é, da técnica da Louise. Tá bom, então. Então tá, gente? Beijo, obrigada, boa noite, boa noite. Boa noite, Elô. Tchau. Tchau.